Queridos, uma das características da palavra de Deus é que ela nos traz conforto, ela nos traz paz. Uma das características da palavra de Deus é que a palavra de Deus é como se ela entrasse dentro de você, pegasse teu coração, abraçasse teu coração e você na hora sentisse paz, na hora se sentisse confortável, na hora você pudesse, é como se você pode se largar nela e saber que pode descansar nela e saber que nada vai dar errado, tudo que pudesse levantar contra você, ela já venceu, ela pode passar por cima, ela pode organizar todas as coisas. Uma das características da palavra de Deus é que ela te traz paz, ela te traz conforto. O Espírito Santo é chamado de conselheiro, de consolador, porque o Espírito Santo nos guia e nos revela a palavra. Porque Ele revela a palavra a nós é que nós sentimos conforto. Então uma das características da palavra de Deus é trazer conforto aos nossos corações. E eu quero, com a graça de Deus, poder trazer aqui um pensamento que traga conforto ao seu coração nesse dia, nessa noite, que você possa usufruir dessa mensagem durante toda essa semana, né, confiando no amor de Deus por você, confiando naquilo que Jesus fez por nós, confiando de que a obra toda completa de Jesus Cristo a nosso respeito nos traz paz, nos traz conforto, nos traz uma nova vida. É uma das características da palavra de Deus é essa, e o título da minha mensagem hoje é Jesus ama você. Pronto, né? Hoje eu briguei com a minha mãe, não sei o que. Jesus ama você. Já não traz conforto? Mas eu errei de novo, eu pequei de novo naquela área que eu sempre erro, que eu peco não sei o que. Jesus ama você. Mas eu briguei com fulano, eu fui mal no não sei o que, eu bati o carro, Jesus ama você. Se isso já não abraça o teu coração, se isso já não cuida de você, não existe nada que possa cuidar. Jesus ama você. Esse é o título da minha mensagem. Para falar a respeito desse tema, eu quero ler a história que está narrada em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 15 ao 26, que diz assim: por ocasião da festa, era costume do governador soltar um prisioneiro escolhido pela multidão. Eles tinham naquela ocasião um prisioneiro muito conhecido, chamado Barrabás. Diga comigo, Barrabás. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que eu lhes solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. Estando Pilatos sentado no tribunal, sua mulher lhe enviou esta mensagem: não se envolva com este inocente, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele. Mas os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos convenceram a multidão a que pedissem Barrabás e mandassem executar Jesus. Então perguntou o governador: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? Responderam eles: Barrabás. Perguntou Pilatos: o que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Por quê? Que crime cometeu? Perguntou Pilatos, mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Quando Pilatos percebeu que não estava obtendo nenhum resultado, mas ao contrário, estava se iniciando um tumulto, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo respondeu: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Queridos, essa narrativa é a narrativa de quando acabou as possibilidades de Jesus se livrar da cruz. É um momento em que estava definido: Jesus iria morrer. É um momento onde Jesus podia ter tentado fugir. É o momento onde os seus discípulos podiam ter gritado: solta Jesus, solta Jesus. É um momento onde era a última oportunidade de Jesus se livrar da cruz.
Eram instantes antes. Instantes antes de ele começar a apanhar. Instantes antes de ele começar a ser açoitado. Instantes antes de eles colocarem uma coroa de espinho na sua cabeça. Instantes antes de eles baterem nele, cuspirem nele, xingarem ele, debocharem dele. Era o último momento. E por ocasião, por causa da época, da festa que teria do povo judeu, os romanos colaboravam com eles e permitiam que eles soltassem um prisioneiro que eles escolhessem. Barrabás ali era um prisioneiro daqueles que eram assassino, eram rebelde. Ele tinha um grupo de revolta contra Roma, porque ele queria libertar os judeus de Roma pela força, pelo seu próprio braço, da sua própria maneira. Ou seja, ele era um assassino, ele era um ladrão, ele era um rebelde. E todas as pessoas conheciam Barrabás, porque o texto nos diz que ele era muito conhecido. E por ser muito conhecido, as pessoas sabiam, esse cara ele é líder de uma gangue, ele é líder de um grupo, ele é líder de um grupo de revolta, de rebeldes da nossa nação. E nós sabemos que ele já matou, nós sabemos que ele já roubou, nós sabemos de tudo que ele fez. Barrabás era muito conhecido. Barrabás era um assassino. Barrabás era de fato um prisioneiro. Pilatos, ao olhar essa situação, ele dizia o seguinte, a quem vocês querem que eu solte? Eu tenho aqui Barrabás, eu tenho aqui Jesus. A história não diz, mas eu consigo imaginar Pilatos escolhendo Barrabás para poder livrar Jesus. Pilatos havia conversado com Jesus antes, perguntado, é você o Cristo? É você o rei? Você diz que eu sou o rei? Eles tiveram uma conversa antes. E Pilatos havia acreditado, havia crido, havia percebido que em Jesus existia uma autoridade, uma unção, algo diferente. Ele via que Jesus não havia feito nada, ele havia sido entregue por inveja. Jesus havia sido entregue por inveja, porque a religião dos judeus dizia, nós somos bons, mas nunca haviam curado ninguém, nunca haviam ressuscitado ninguém, nunca haviam respondido às respostas da humanidade, nunca tinham trazido solução para a vida de ninguém. E Jesus, em 3 anos de ministério, havia ressuscitado os mortos, aberto os olhos dos cegos, libertado os oprimidos pelo inferno, pelos demônios, tinha trazido respostas a todas as perguntas que eles fizeram a Jesus. Eles tinham inveja de Jesus. Pilatos sabia disso. Pilatos viu que ali existia alguém com uma unção diferente, era um ser humano diferente, e Jesus ainda diz para Pilatos na conversa, ele diz, o meu reino nem deste mundo é. Pilatos fala, com certeza esse é o Cristo dos judeus. Pilatos então, eu consigo imaginar Pilatos indo lá escolhendo, me traga o pior dos prisioneiros que temos, e eles trazem Barrabás. Pronto, se eu colocar para eles escolherem entre Barrabás, que é o pior prisioneiro que eu tenho, e Jesus, é claro que eles vão escolher Jesus. De repente a multidão começa a gritar, solte Barrabás. Pilatos fala 3 vezes, ei, mas o que você... É Barrabás e Jesus, o Cristo. Solte Barrabás. Não, mas Barrabás, o assassino, ou Jesus, o Cristo. Até Pilatos já chamava para os judeus entenderem Jesus de o Cristo, o ungido, o Messias, aquele que traria libertação, aquele que resolveria os problemas da nação de Israel. Até Pilatos já havia entendido. E Pilatos falava, vocês querem Barrabás ou vocês querem Jesus, o Cristo? E a multidão naquele momento começa a gritar, então, solte-nos Barrabás. E o que eu farei então com Jesus, o Cristo? O que eu faço com o libertador de vocês? O que eu faço com o Messias que vocês tanto esperam? O que eu faço com aquele que pode libertar o povo de vocês? Crucifica-o. Crucifica-o. Mate ele, crucifica-o. Pilatos fica sem entender aquela situação.
Pilatos não conseguia compreender o que estava acontecendo. Existia um assassino e o Messias, e eles queriam matar o Messias e libertar o assassino. A razão de Pilatos não entendia. Pilatos não compreendeu o que ele estava vivendo, ele não conseguia ver o que estava acontecendo ali. Ele pede uma bacia com água, ele lava as mãos dele e fala: eu não faço mais parte disso, vocês são loucos. Eu não consigo entender, existe aqui o Cristo e um assassino, e vocês estão escolhendo o assassino. Mal sabe Pilatos que não era o povo que estava escolhendo Barrabás, mas Jesus já havia escolhido morrer no lugar de Barrabás. Jesus já havia escolhido carregar aquela cruz. Jesus já não se defendia, Jesus já não falava mais nada, Jesus estava apenas esperando o veredito para ir para a cruz. Jesus havia escolhido Barrabás, não a multidão. Jesus havia escolhido Barrabás porque o nome Barrabás significa filho do Pai. O nome Barrabás significa Bar-Abas. Abas, né? Comunhão cristã, Aba. Aba é pai. Bar é filho. Né? Quando Jesus chama Simão, ele fala Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Bartimeu, o cego Bartimeu, ele é filho de Timeu, não é o nome dele, ele é o filho de Timeu. Barrabás, Bar-Abas, filho do Pai. Jesus já havia escolhido substituir os filhos do Pai. Jesus já havia escolhido pagar a dívida que estava sobre a vida de Barrabás. Jesus já havia escolhido substituir e aceitar a condenação que estava sobre aquele assassino, aquele pecador, aquele rebelde, aquele ladrão. Jesus já havia escolhido substituir os filhos do Pai. E por que nós podemos chamar Barrabás de filho do Pai? Porque Deus nunca nos define por aquilo que fazemos, Ele nos define por aquilo que Ele nos chama, pelo nome que Ele nos dá. Deus não define você pelo seu pecado, pelo seu erro, pelas suas atitudes, por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Deus define você porque Ele olhou para você e Ele falou: esse é meu filho. Ele te chama pelo seu nome, Ele te chama como filho. Jesus havia decidido substituir a condenação, aceitar, assumir a condenação daqueles que são chamados filhos do Pai. Jesus já havia decidido trocar de lugar. A história nos ensina que a cruz já havia sido feita, a cruz que Jesus carregou naquele dia já havia sido feita. E aquela cruz tinha sido feita para Barrabás. E Barrabás era um homem maior do que Jesus. E Jesus então ele teve que alcançar, ele teve que ser transformado. Ele foi ferido para alcançar, para se tornar, para ficar do tamanho de Barrabás. A história nos ensina que quando foram crucificar Jesus, os pregos, o buraco onde os pregos são colocados, já haviam sido definidos do tamanho de Barrabás. E eles tiveram que esticar os braços de Jesus, esticar os braços de Jesus, esticar os braços de Jesus, até que o seu ombro foi deslocado, para que ele pudesse ser pregado nos buracos da cruz. Jesus tinha o tamanho do homem original, do homem perfeito, do homem sem pecado, do homem sem culpa. Barrabás tinha pecado, Barrabás tinha culpa, Barrabás tinha suas dívidas, por isso ele era maior, ele carregava um peso que ele não precisava carregar. De repente Jesus decide substituir Barrabás. Mas a ordem é, se você quiser substituí-lo, você tem que carregar tudo aquilo que ele carrega. Você tem que se fazer do tamanho dele. Jesus então, um homem sem pecado, se fez do tamanho dos nossos pecados, das nossas transgressões, da nossa culpa, da nossa dívida, para poder aceitar a culpa, a cruz de Barrabás, dos filhos do Pai. Jesus ama
você. Pilatos não compreendeu o que estava acontecendo. Pilatos achava que a multidão estava fazendo a escolha. Mas Jesus já havia escolhido substituir os filhos do Pai. O povo achou que estava fazendo a escolha, mas Jesus já havia escolhido. Jesus já havia escolhido se transformar em Barrabás, para que Barrabás se tornasse em Jesus. Barrabás acordou aquele dia como um condenado. Jesus acordou aquele dia como livre. Agora, numa situação, em um momento onde Jesus decide ocupar o lugar de Barrabás, agora Jesus é o condenado. E Barrabás, o assassino, é o livre. Existe uma mudança de posição. Existe uma substituição. Existe um lugar novo, um lugar diferente agora para Barrabás. Aquele que todos olhavam e chamavam de assassino, não sofreria condenação. E aquele que era livre, aquele que era justo, aquele que era perfeito, aquele que até Pilatos percebeu e dizia, é o Cristo, esse iria para a cruz. Estava condenado. Jesus se fez como Barrabás, para Barrabás se tornar como Jesus. Jesus estava mudando a forma de vida de Barrabás. Jesus, agora pecador, Barrabás justo. Jesus preso, Barrabás livre. Jesus ama você. Jesus tomou o lugar de Barrabás. Jesus salvou Barrabás. E Jesus colocou as características dele mesmo em Barrabás. Jesus falou, ei Barrabás, você agora é o justo, você agora é o livre, você vai poder usufruir da sua vida. Quando ele olhava para Barrabás, ele via, ei, você é filho de Deus, e eu vou assumir a sua culpa para você poder viver o seu propósito, para você poder viver livre, para você poder usufruir das coisas que o Pai tem sobre você. Jesus naquele instante havia decidido, naquele instante ele falou, eu não volto atrás, eu vou substituir Barrabás. Ele colocou as características nele em Barrabás, falou, Barrabás viva livre, eu vou assumir a cruz, eu vou pagar pela sua dívida, eu vou pagar pelo seu erro, eu vou aceitar, eu vou morrer no seu lugar, Barrabás. Eu não sei se você já entendeu, mas quando eu olho as características de Barrabás, quando eu olho o que Barrabás representa, eu na verdade me vejo no lugar dele. Eu na verdade me vejo representado por ele. Eu na verdade quando encontrei Jesus, me encontrei na mesma posição e no mesmo lugar onde Barrabás se encontrou com Jesus. Eu, um rebelde contra Deus. Uma pessoa que estava tentando lutar pelas minhas próprias forças, tentando fazer do meu jeito, tentando conquistar para mim mesmo, fazendo até alguma coisa ou outra coisa errada, de acordo com os padrões morais e éticos, para poder trazer a minha própria satisfação. Eu, quando me encontrei com Jesus, me encontrei na mesma posição que Barrabás se encontrou com ele. Barrabás representa todos nós que somos filhos do Pai, mas estamos lutando ainda pelas nossas próprias forças, tentando alcançar os nossos próprios resultados, viver a vida do nosso próprio jeito. De repente agora Barrabás, o Rômulo, o Pedro, a Paula, o Joãozinho, enfim, quem for a Ana, estavam ali, e as pessoas escolheram, solte Barrabás. Solte Barrabás, porque Jesus havia permitido a mim e a você vivermos uma vida livre, porque Ele pagaria a nossa culpa, porque Ele pagaria a nossa condenação, porque Ele pagaria pelo nosso erro, porque Ele pagaria pelos nossos pecados. Jesus havia escolhido soltar Barrabás, Jesus havia escolhido substituir Barrabás. Jesus então salvou a você e a mim de toda culpa, de
todo medo, de toda condenação, de todo pecado. Jesus salvou você e a mim e colocou as características dele em nós. Agora é Jesus o culpado e o Rômulo o livre. Agora é Jesus o pecador e é Rômulo o santo. Agora é Jesus o transgressor e é Rômulo o justo. Agora é Jesus o problema e você a solução. É Jesus a morte e você a vida. Jesus carregaria as trevas, o peso das trevas viriam sobre ele, para que você pudesse viver a liberdade da luz. Jesus nos salvou, e não apenas nos tirou da condenação, mas Ele colocou as características dele em nós. É por isso que a Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 6, versículo 8, ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Uma das coisas que precisamos entender é que, ok, Jesus aceitou a nossa culpa e Ele foi morrer, mas Ele não nos livrou da morte, Ele nos incluiu na morte dEle. Você precisa entender isso. Nós precisamos, na nossa fé cristã, nós precisamos colocar isso como uma base. Jesus não nos livrou da morte, Jesus nos incluiu na morte dEle. Se eu estou num restaurante, deixa eu dar um exemplo, se eu estou num restaurante, você está lá também, eu olho e vejo lá, o Pedro ali, vou pagar a janta dele. Né? Eu vejo você lá no restaurante, eu falo, vou pagar a sua janta, sem você saber. Vocês são muito lerdos. Eu olho você lá no restaurante, e aí eu falo assim, eu vou pagar a conta dele. No mínimo um lambano, um recebo, é isso, né? De repente eu pago a sua conta, eu falo para o garçom, eu falo, eu queria pagar a conta daquela pessoa ali. E aí eu pago a sua conta, e aí você chama o garçom e fala, eu queria pagar minha conta, o garçom fala, não, já foi pago por aquele menino ali, aquele jovem ali pagou a sua conta. E aí você vem até a minha mesa e fala assim, Rômulo, eu quero pagar, porque você pagou por mim. Você me livrou da dívida que eu tinha com relação ao restaurante, mas agora eu me sinto em dívida com você. Você me tirou a dívida que eu tinha com o restaurante, mas agora eu quero pagar para você. Isso seria livrar você do pagamento. Mas incluir no pagamento é você vir falar comigo. E eu falar, não, você está perdoado, você não precisa pagar. Quando eu paguei, você pagou comigo. Jesus então não nos livrou da morte. Não é o seguinte, eu morri, agora você está me devendo, agora você tem que fazer obras para mim, agora você tem que pagar para mim. Agora, não é isso. Jesus nos incluiu na morte dele. Jesus diz que nós podemos morrer com Ele, pela fé nós podemos morrer com Ele. E quando Ele morreu, se um morreu, todos morreram. E agora aqueles que tinham a dívida contra você, eles não podem vir cobrar dívida nenhuma. O restaurante não pode mais cobrar de você. Você não deve para mais ninguém. Jesus incluiu você na morte dele. Jesus incluiu você no pagamento. Ou seja, Barrabás saiu dali sem dever nada, inclusive para Jesus, inclusive para ninguém, inclusive para o povo. Ele não devia mais pelos erros que cometeu. Ele não devia para ninguém, ele não iria sofrer condenação de forma nenhuma. Inclusive a dívida não existia mais. Porque em Cristo Jesus, Barrabás estava pagando pelos seus erros. Barrabás havia sido incluso na obra de Jesus. Barrabás ele não se livrou, ele morreu naquele dia em Jesus, para que ninguém mais o pudesse condenar pelos crimes que cometeu. Ninguém mais poderia acusá-lo. Ei, você é assassino. Ei, você é um rebelde. Ei, você é um ladrão. Jesus havia assumido todos esses títulos e falado, Barrabás, eu estou morrendo com você neste lugar.
Jesus nos incluiu. Jesus morreu para que você possa representar para Deus tudo aquilo que Jesus representa. Jesus morreu para que você possa representar para Deus tudo aquilo que Jesus representa. Jesus morreu para que você possa viver como filho do Pai. Queridos, isso é graça. Graça não é te livrar da morte, graça é te incluir na morte. Graça é aceitar você, é aceitar a sua culpa, pagar por tudo que você fez, não para te livrar da morte, mas para te trazer junto e falar: ei, você morreu comigo, para que você possa também viver a minha vida. Porque se você acreditar que graça te livra da morte, Jesus pagou, mas você continua vivendo a sua vida. Agora, quando você entender que a graça te incluiu na morte de Jesus, agora você tem a possibilidade de viver a nova vida. Você tem a possibilidade de viver sem as coisas que te escravizavam. Você tem a possibilidade de viver sem a condenação e a culpa e as mentiras que estavam sobre a sua vida. Você tem a possibilidade de viver a vida de Cristo. Não mais do seu jeito, não mais com as suas características, não mais com os seus desejos, mas agora você pode viver a vida do Filho de Deus, a vida de Cristo Jesus. Uma nova vida. Se Ele te livrasse da morte, você teria uma segunda chance. Mas como Ele te incluiu na morte dEle, agora você tem um novo começo. É uma nova vida. É algo totalmente novo. A graça não apenas nos tirou da posição de condenação, mas nos incluiu na vida perfeita de Cristo Jesus. Ela é inclusiva. Jesus ama você. 2 Coríntios 5, 14 a 21, a Bíblia nos ensina o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, vocês estão aí? Vocês estão acompanhando essa mensagem? Vocês estão deixando a palavra de Deus abraçar o coração de vocês? O amor de Cristo nos... Eu espero que esse silêncio seja o silêncio do constrangimento, né? Da compreensão de que Jesus abraça você, Ele ama você. De que você está entendendo de que você merecia a morte, mas Jesus escolheu morrer no seu lugar. O amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, Ele não morreu para você não morrer, Ele morreu com você, Ele morreu para você, Ele morreu por você. Você pagou a dívida em Cristo Jesus também. Todos nós devíamos e todos nós pagamos em Cristo Jesus. Um morreu, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. A razão humana, os pensamentos humanos, o que Pilatos representava ali na história, não compreendeu o amor de Deus. O amor de Deus não pode ser compreendido pela razão humana, pela lógica humana, pelos pensamentos humanos, pela sabedoria humana. A Bíblia nos ensina que a sabedoria de Deus, a sabedoria espiritual, é loucura para os homens. Pilatos não compreendia como que o homem bom vai morrer no lugar do homem mau. Porque a mente humana não compreende o amor de Deus pela humanidade. A mente humana não consegue compreender um Deus que é todo-poderoso, santo, perfeito, vir em carne, assumir o nosso lugar, morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para nos dar vida. É impossível para Pilatos compreender o que estava acontecendo.
Por isso Pilatos abre mão da sua lógica, abre mão da sua razão e se entrega à fé. Se entrega ao que estava acontecendo. Deixe que seja assim. Deixe a vontade de Deus acontecer. Deixe aquele que é chamado Cristo morrer pelo que é mal. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou seja, se você morreu, existe como validarem ou avaliarem você pela vida que você tinha. Você morreu, se morreu acabou, passou, e agora em Cristo nós temos a oportunidade de uma nova vida. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Existe um mundo inteiro novo para você, existe um mundo de paz, de alegria, de justiça, de amor, de bondade sobre a sua vida, porque você deixou tudo que não era isso para trás, e você nasceu de novo em Cristo Jesus. Tudo isso é porque nós nos esforçamos bastante, é isso? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus está preocupado com o seu pecado, sim ou não? Não. Deus está preocupado com o seu pecado, sim ou não? Ele não está preocupado, Ele não levou em conta. Ele falou: o amor, o meu amor, a morte do meu filho é maior do que o pecado. A morte do meu filho é maior do que o que Barrabás podia ter feito. A morte do meu filho é maior do que qualquer coisa que você possa ter feito, de bom ou de ruim. Deus é maior, o amor dele é maior, o perdão é maior. Não levou em conta os pecados. Ei, vocês não têm que pagar por isso. Deixa que eu pago. Venham inclusos. Venham através da vida de Jesus. Se reconciliem-se comigo. Eu quero ter uma família. Eu quero ter um relacionamento com você. Jesus ama você. Jesus ama você. Não levando em conta. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Entregue a sua vida a Jesus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele Barrabás se tornasse justiça, para que nele Barrabás se tornasse livre, se tornasse amor, se tornasse santo, se tornasse justo. Deus tornou pecado por nós. Deus fez de Jesus alguém do tamanho do nosso pecado, do tamanho do nosso problema, para que eu e você pudéssemos ser chamados justos, sermos chamados justiça de Deus. Graça então é entender que por causa de Jesus Cristo temos salvação e perdão dos nossos pecados. Por causa de Jesus Cristo temos uma nova identidade, não mais escravos, mas agora livres. Por causa de Jesus não há condenação sobre a minha vida. Por causa de Jesus eu morri, paguei o que devia e vivo livre. Por causa de Jesus Cristo agora eu tenho um propósito, vivo por um porquê. Não corro atrás da sobrevivência, mas vivo tão bem que meu objetivo é ajudar os outros a terem essa vida também. Sou um embaixador, reconciliando o máximo possível de pessoas a Deus. Jesus já resolveu o seu passado, Jesus te capacita no presente, Jesus te entrega uma direção para o futuro. A graça de Deus é inclusiva, pois pela fé podemos participar de tudo aquilo que Ele fez por nós. Nossas vidas não são baseadas em tentativas frustradas de conquista, mas em usufruir de uma vida plena por causa da obra de Jesus. Queridos, a sua vitória depende única e exclusivamente do sucesso de Jesus. A sua vida vai ser próspera quando você basear a sua vida no sucesso de Jesus.
Eu e você jamais conseguiríamos coisa alguma, mas Ele já fez, Ele já conseguiu, Ele já substituiu, Ele já morreu, Ele já ressuscitou. Para terminar, eu quero contar uma história. É uma história fictícia, mas que ilustra bem o que nós estamos pregando, ensinando, aprendendo hoje aqui. Imagine comigo um casal bem rico, multimilionário, uma fortuna, mas muito dinheiro. E ali eles estão, 5, 6 anos casados já, eles decidem ter um filho. E eles não conseguem ter um filho, eles começam a pagar os procedimentos mais caros que existem, mais sofisticados, mais avançados que existem para ter um filho, e eles não conseguem, ela não engravida. Eles passam 5, 6, 10 anos da vida deles ali tentando engravidar e não conseguem. Quando eles desistem, eles já não sabem mais o que fazer. De repente, ela chega com a notícia: querido, o quê? Estou grávida. Não. Como assim? Estou grávida. E eles começam a celebrar aquele bebê. Uau, nossa, por tanto tempo, tem que ser um presente de Deus. Deus nos deu um filho. Eles contam para os seus amigos, eles contam para os seus parentes, eles contam para as pessoas. Aquele bebê nasce, filho único, daquela família abastada. A alegria que aquela criança traz para aquela casa é uma conquista, é uma vitória, é algo novo. Agora nós temos um filho. Quando aquele menino tem por volta de uns 7 anos de idade, esse casal tem que sair. E eles vão então até um jantar que é importante para a empresa deles, algo assim. E eles deixam aquele menino com uma babá em casa. De repente, um ladrão entra. O ladrão, um menino de mais ou menos uns 18, 19 anos. Todos os seus motivos, todas as suas razões, todas as suas dificuldades, enfim. Ele entra naquela casa. E ele tinha visto um carro sair, então ele tem certeza de que não tem ninguém naquela casa. Mas de repente a babá aparece, ele leva um susto. Ele está armado, ele está com uma arma na mão, ele não sabe o que fazer. Ele dá um tiro na babá, mata a babá. Ele está preocupado, ele vê uma criança vindo, ele fica mais assustado ainda, ele dá um tiro e mata aquele menino de 7 anos. Os pais voltando do jantar, chegam na rua, vão virar a esquina, um monte de polícia, um monte de sirene, um monte de gente. Eles tentam chegar até a casa, o policial fala: você não pode ir, aconteceu um crime ali naquela casa. Ele fala: mas essa casa é minha, meu filho estava lá. Ele sai correndo, ele corre, ele chega lá diante na sala, e ele vê aquela poça de sangue, ali está a babá, ali está o seu filho único morto. Aquele filho que havia trazido alegria para aquela casa, está lá agora morto. Tinha levado um tiro. O que sobrava era o corpinho dele e aquela poça de sangue. Vão alguns dias, os familiares tentando consolar, a empresa o cara já nem aparecia. As coisas tentando se organizar, as pessoas tentando ajudar aquele casal, eles não compreendiam o que estava acontecendo. Por que havia acontecido aquilo? De repente, passou ali uns 50 dias, o delegado liga para aquele homem e fala assim: nós encontramos o garoto que matou seu filho. Aquele cara pega o carro dele, sai correndo, vai até a delegacia. Chega na delegacia, desce, chega no delegado que é amigo dele, eles têm um bom relacionamento, ele fala assim: eu quero falar com esse menino. E o delegado fala: não, você não pode falar com ele, isso não faz sentido, você vai fazer alguma besteira, não, eu quero falar com esse menino. Não, você não pode. Depois de muita insistência, o delegado permite que ele entre naquela sala. Ele vai até o garoto de chinelo, só uma bermuda, com frio no canto da cela. Ele chega naquele garoto, o garoto olha para ele, não sabe o que está acontecendo. E ele fala: eu sou o pai do menino que você matou. Ele fica com medo, já pensa: vou apanhar, agora que eu morro também.
Esse cara quer nada mais, nada menos do que vingança. E de repente aquele homem senta do lado daquele garoto. E ele fala assim: eu quero dizer uma coisa para você. Eu te perdoo. E não apenas eu te perdoo, mas eu sou dono de uma grande fortuna. E eu não vou ter um herdeiro. Por isso eu quero fazer de você o meu herdeiro. Queridos, o nome disso é graça. A Bíblia nos ensina em João 3,16 o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. Queridos, Jesus é o filho único daquele pai abastado, rico. Deus é esse pai. Eu e você somos aqueles que matamos o Filho de Deus. Somos aqueles que, por causa dos nossos pecados e da nossa transgressão, colocamos o Filho de Deus na cruz. Ele veio nos substituir, Ele veio nos incluir na sua morte, Ele veio morrer em nosso lugar. De repente Deus não apenas entregou o seu único Filho para morrer por nós, mas Ele também nos fez herdeiros. Ele também nos fez filhos. Ele mudou a nossa história. Ele nos recebeu de braços abertos. Ele transformou tudo o que somos. Ele transformou tudo aquilo que poderíamos imaginar que podemos viver. Ele entregou o seu Filho unigênito. Jesus ama você.